Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar de social-democracia. Primeiramente, para falarmos de social-democracia, nós temos que entender o que é a democracia. Muitas pessoas não entendem o que é democracia. Acham que democracia é voto. Voto é democracia e não é nada disso. Então, quem vai falar o que é democracia verdadeiramente é o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que esteve no Terça Livre com a Bia Kicis, e ele vai falar exatamente o que é democracia. Vamos acompanhar e depois nós vamos conversar do assunto com as pessoas que forem entrando no nosso bate-papo. Vamos lá. O que é democracia, Luiz Felipe? Luiz. Bia, olha o seguinte, eu tenho conversado aí com alguns grupos, foi muito boa essa conversa, porque você acaba resgatando uma série de conceitos que estavam enterrados aí na sua cabeça e você vai tendo que buscar cada vez mais fundo aí nos aprendizados, aquilo que você aprendeu no passado, para você ver e começar a analisar o que está acontecendo agora. Vamos entender o seguinte, o termo democracia, eu acho que está muito mal definido, a percepção que o povo tem do que é democracia é completamente errada, não é o conceito de democracia tal qual o intento foi criado lá atrás, na Grécia Antiga. Então, eu acho que é bom resgatar esse intento, entender o que os gregos criaram, se aquilo deu certo ou não, por quanto tempo vigorou, considerando todo o período da Grécia de Atenas livre, né? Atenas não teve um período muito longo como país, como cidade-estado livre. Esparta durou muito mais. Então é bom a gente entender isso. E porque no Brasil a palavra democracia está sendo usada para refletir tudo isso. Você vê, Lula agora está em defesa da democracia, a Dilma era em pró-democracia, você vê o pessoal que é pró-Lula, pró-Dilma, que nitidamente criaram um Estado autocrático, que é o qual nós vivemos hoje, completamente aparelhado, chamam o combate dele de um combate pela democracia. Já vejo isso replicado em todos os blogs, etc. E o que me preocupa também que esses conhecimentos, eles se perderam na cultura do brasileiro, não sei em que momento do ecossistema político brasileiro, essa noção do que significa democracia foi perdida, ou se jamais existiu. Mas eu quero resgatar isso agora, se vocês me permitem alguns minutos aqui, tá? Eu não vou 2 minutos. Vamos entender o seguinte, qual é a origem da democracia? A origem da democracia foi no momento em que Clístenes, que era um aristocrata ateniense, ele se escondeu junto com o povo e lutou com o povo contra quem? Contra o invasor espartano. Foi o único momento da história, ao menos a história que eu conheço, em que o povo, desarmado, com pau e pedra, sem uma liderança clara, sem saber como se organizar militarmente, foi no momento em que o povo, organizado junto com Clístenes, talvez o último aristocrata, vamos lembrar, naquela época, na Grécia Antiga, os aristocratas eram cidadãos do bem, não eram necessariamente os donos de terra, também eram, mas eram cidadãos do bem, aqueles que olhavam o bem comum. E eles eram que lutavam as guerras pelo povo. O povo não lutava, quem lutava eram os aristocratas e os exércitos dos aristocratas se constituíam. Eram fazendeiros guerreiros, essa que é o ponto. E esses todos tinham sido expulsos, então, ou seja, os espartanos tinham eliminado as armas de Atenas. O povo ficou à mercê de Esparta, o exército mais moderno, mais sofisticado do mundo naquela época. E o povo viu que, com aquele enclave espartano, não era aceitável.
Então, eles se rebelaram, o povo desarmado, desorganizado, sem liderança, sem saber combater, se ergueu, junto com Clístenes, para remover os espartanos. E quer saber o quê? Ganharam. Era muito similar ao que aconteceu na minha... Por isso que eu estava até um pouco emocionado durante um período aí, porque, poxa, eu estava vendo o Brasil, um povo desorganizado, que nunca foi para a rua se manifestar de uma maneira, diria que, como os militantes do PT, como os militantes aí do governo, porque, no fundo, o PT é o partido financiado pelo governo, como eles são organizados. O povo meio que saiu espontaneamente, não havia liderança clara, e olha o que conquistamos. É uma situação paralela a essa da Grécia Antiga, da criação da democracia. Então, o que aconteceu naquele momento? O povo toma conta, expulsaram os espartanos. É uma das poucas guerras, poucas batalhas que os espartanos capitularam e pediram, olha, nós nos rendemos, e nunca mais quiseram entrar em Atenas. Então, o que é esse o ponto aqui? Quando Clístenes sobe, ele fala o seguinte: eu não consigo fazer um governo aristocrata. Eu não vou mais conseguir criar um governo que existe um arconte, que é um tipo de um rei, um monarca nomeado pelos aristocratas, e manter o sistema aristocrático dos fazendeiros, junto com os legisladores, manterem o poder. Ele tinha que criar um terceiro poder. Qual poder era esse? O poder da democracia. Aí que introduziu o poder do povo dentro do sistema político ateniense. Nesse momento, Clístenes faz o seguinte: havia 5 famílias que separavam Atenas. Então, essas 5 famílias detinham o poder completo regional da cidade-estado de Atenas. Ele fragmenta o poder dessas 5 famílias em mais de 130, 140 distritos. Adivinha qual é o nome do distrito? Como é que chama-se distrito em grego? Distrito em grego chama-se demo. Daí o nome democracia. Chamava-se governo distrital. O que ele fez? Ele transferiu poder que era do topo para todos os distritos de Atenas. 140 distritos. Sim, ele criou 140 novos líderes de Atenas. Todos eles com liderança jurídica, ou seja, passando suas próprias leis, liberdade de culto e liberdade tributária. Eles faziam os tributos, alocavam localmente naquele distrito, aqueles tributos. Então, existia e revolucionou o sistema ateniense. Claro que desse sistema, todos os outros sistemas, quando ressurgiu o liberalismo na Europa Ocidental, todos eles aplicaram esse sistema que Clístenes tinha desenvolvido. E durou durante 70 anos, mais ou menos. Então, o que é o ponto aqui? Essa que é a real democracia. A real democracia são as comunidades em controle de sua própria vida. Não é nomear um populista, nomear um chefe central, nomear um salvador da pátria. Isso não é democracia. No sentido original da palavra, do sentido inteiro. Eu gostaria de deixar isso publicado aqui, porque tem sido uma revelação importante. Eu sempre achava que mais pessoas sabiam disso, mas eu percebi, ao conversar com pessoas que eu julgava que conheciam isso, não conheciam, e se espantam quando eu falo, mas isso é a história de Clístenes, que história é essa? Eu repeti a história e falei, puxa vida, eu não sabia, que loucura, olha no que a gente veio acreditar durante todo esse tempo. E olha, quando você perdeu a origem do intento, qualquer coisa vale, democracia pode ser redefinida como qualquer coisa. Esse que é o ponto. Bom, enfim, eu estou falando isso porque o Lula não é um democrata. A Dilma não é uma democrata. O PT nunca foi um partido democrático. Por quê? Porque eles não querem transferir poder para as comunidades. Ponto. O PT, todos os governos, todos os partidos de esquerda, totalitaristas de esquerda, vão querer criar um poder central forte, um poder central que elimina as comunidades. E olha o sucesso que eles tiveram.
Hoje, quando eu falo quem é um líder comunitário hoje, claro que a gente se refere onde não existe governo, que são as favelas. Lá existem líderes comunitários. Muito bem, você que está nos assistindo, quem é o líder do seu bairro? Entenda, quem é o líder do seu bairro? Não existe. Por quê? Porque mataram o conceito da democracia. Se existisse o conceito da democracia, você saberia muito bem quem é o líder do seu bairro, ele talvez seria o seu deputado distrital e que ele teria liberdade, até autonomia tributária, seria o caso até de um contexto à la Suíça, à la partes da Alemanha, que tem bastante poder delegado para a comunidade, poder financeiro. Então, essa é real democracia. Essa democracia, os partidos de esquerda não querem ver. Eles querem fugir dessa temática, eles querem sufocar essa definição, por isso que eles também querem virar a página na história. Por isso que a história greco-romana, o Brasil no período imperial, qual foi o modelo que eles aplicaram? O modelo distrital. Claro, porque era essa referência que os Estados Unidos tinham resgatado há 40 anos antes, quando criaram os Estados Unidos, que ainda é até hoje. É o modelo distrital, comunidades com força. Então, os esquerdas, em geral, não querem essa real democracia. Muito bem, eu queria deixar isso posto aqui, eu sei que é um pouquinho didático, desculpa, mas é importante eu transmitir isso, para ao menos entendermos contra o que eles estão lutando. Então, entenda, se você é um eleitor do PT que está nos assistindo agora, entenda isso. E pergunte até para o seu líder do MST ou de todos esses movimentos aparelhados aí, ou comandados pela sua chefia escusa, pergunte a eles se eles querem dar mais poder para as comunidades, todas elas, não só as comunidades de periferia, todas as comunidades, todos os bairros terem poder. Pergunta se é isso que eles querem. E vocês vão ver nitidamente que não. Que eles querem centralizar, criar poder central para fazer o que quiserem com esse poder, com essa delegação. Nós vimos o quanto é difícil remover o poder central distante. Agora fica muito mais fácil a gente remover o poder local. Esse aqui era o ponto. Desculpa, eu precisava fazer essa discussão, tomei muito tempo aqui. Muito obrigado. Qualquer pergunta, eu estou no chat também. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Vamos aqui agora conversar com o pessoal. Vocês que estão aí exatamente no chat. Vamos ver quem está aqui. Portal Games, seja bem-vindo. Império do Brasil, seja bem-vindo. A Nigele, sempre na área. André Alves, Rubens, Senhor Ninguém, Fernando. Enfim, pessoal, eu fiz agora uma live. Estava ali deitado e fazendo uma live pelo celular. E um rapaz começou a falar sobre a social-democracia. Essa ideia de social-democracia que, segundo ele, o governo intervém na economia para dar dinheiro para os pobres. Aí eu comecei a questionar o rapaz, olha, no Brasil não tem social-democracia. Porque democracia, você sabe exatamente o que seria? Ele falou da história de Esparta, da história da Grécia, mas você não entendeu o que é a democracia. A democracia não é o que o PSDB faz. O PSDB não faz democracia. Não existe democracia. Portanto, não existe social-democracia no Brasil. E social-democracia, o social é trocar benefícios por votos. E geralmente benefícios de cunho esmolau. Vamos assim inventar esse termo? Esmola. Então, na cabeça de muitos, o PSDB é diferente do PT, porque inventou uma social-democracia. Mas o PSDB é exatamente idêntico ao PT.
Eles são iguais. Eles são totalitários. Eles não delegam poder para ninguém. Eles não fazem absolutamente nada diferente um do outro. Um sorri mais do que o outro. Podemos dizer que o PSDB é mais propenso a fazer uma privatização do que o PT, que ele é mais radical do que o PSDB. Mas sabe o que se assemelha ao PSDB? Se vocês forem analisar friamente, China.